Meu nome é Padre Isaac, sou da comunidade Aliança de Misericórdia. Estamos fazendo esse caminho espiritual com a vida dos santos. Que bom poder perceber em cada um deles este mistério da presença de Deus que nos faz buscar esta intimidade. Por isso, se você se interessa por este caminho de intimidade, de crescimento espiritual, se inscreva neste canal e participe conosco todos os dias. Lembrando que nas quintas-feiras temos vídeos dedicados à espiritualidade. Santa Teresinha, Santa Catarina de Sena, São Bernardo de Claraval, tantos santos que estão nos aprofundando neste mistério. Por isso você é o nosso convidado e hoje quero apresentar para você também mais uma vida de um dos nossos santos da igreja. Hoje eu quero falar com vocês sobre um santo espanhol, São José de Oriol, este santo que nasceu ali na região de Barcelona, de uma família pobre em 1650. Logo cedo, aos seus 18 meses, perde o seu pai. A sua mãe depois vai se casar com um sapateiro que se torna assim o seu padrasto, que vai ajudá-lo neste caminho de aprofundamento. Ele tinha um zelo muito grande para as coisas da igreja, por aquilo que é o cuidado do altar. Isso chama a atenção das pessoas que também reconhecem nele realmente um talento, um desejo, um aprofundamento para com a vida espiritual e uma vocação sacerdotal. Mas naquela época não era fácil, precisava realmente de recursos. E aí, mesmo diante das dificuldades, Deus ele sempre faz um caminho providencial. Imagine que ainda ele vai perder este padrasto, então a sua mãe fica viúva pela segunda vez, mas vai ser a sua madrinha, sua ama, que mesmo com condições ainda precárias, consegue ajudá-lo para que ele pudesse estudar. Quando ele entra para os estudos, ainda sofre dificuldades, porque o seu padrinho, alguma das pessoas que ajudavam ele, começou a suspeitar. Aquelas coisas que o mal muitas vezes coloca no caminho para que possamos tirar a serenidade, para que possamos nos preocupar com outras coisas que não sejam fundamentais. Ele passa por isso e ele sabe que o seu padrinho tem receios com ele, tem dúvidas em relação a ele, e ele chama uma vez seu padrinho e se expressa aqui um ditado, vamos dizer, popular, né? Literalmente, o que ele faz? Ele coloca a mão no fogo, e ao colocar a mão no fogo, ele deixa a mão ali até que seu padrinho consiga cair mesmo em si e reconhecer que todas aquelas acusações que estavam sendo feitas contra ele não eram verdade. E o mais absurdo é que quando ele retira a mão do fogo, realmente a sua mão está como se não tivesse acontecido nada. Um milagre da providência de Deus para com este pequenino. Ele depois vai ser conhecido como o Doutor Pão e Água, porque ele passou a jejuar todos os dias a pão e água e a dormir apenas 2 horas por noite, e não era numa cama não, dormia numa cadeira para que pudesse sim oferecer tudo a Deus pela salvação das almas. Bom, sua fama se espalha em toda a redondeza, as pessoas começam a procurá-lo para um caminho de orientação espiritual e aparecem pessoas de várias condições sociais que vão querer também, junto com ele, buscar esta radicalidade da vida de oração e penitencial. Lógico, isso tudo também suscita aquela inveja, aquela desconfiança, e aqueles invejosos vão procurar o bispo para reclamar, para falar que ele estava exagerando nas propostas dele, que não precisava daquilo tudo e que ele estava realmente tendo uma falta de conhecimento, um distúrbio em relação à realidade. O bispo então proíbe ele de confessar às pessoas, e isso é realmente uma dor. Ele vai responder a tudo isso, né, dizendo assim: não será por muito tempo. Então ele silencia e diz que não será por muito tempo. E infelizmente passou algum pouco tempo, esse bispo veio a falecer. E aí a história diz o seguinte: quando o sucessor deste bispo entrou, ele tirou a proibição. Não se sabe se por medo de acontecer o mesmo, né, com ele, o que aconteceu com seu antecessor, ou simplesmente porque foi atrás e reuniu informações para ver que aquilo não era verdade, ou simplesmente era um homem sábio. Mas enfim, ele foi liberado dessa regra, dessa obediência de não poder mais confessar. Seu cuidado para com os pobres era tão profundo que era muito comum esses pobres procurarem ele. Ao mesmo tempo, ele não queria se conter ali naquela região, ele queria ir além, ele queria fazer as missões, fazer com que as pessoas que eram infiéis ao Evangelho pudessem se converter. Por isso ele resolve sair em missões, vai ali para a região da França, mas quando ele chega lá ele é acometido de uma grave doença, não consegue progredir e tem que voltar para a sua região. E nisso, quando ele volta,
ele passa por uma situação onde ele encontra o mar revolto, as dificuldades e mais uma vez, né, diante da presença da Virgem Maria, ele vai pedir esta graça e vai pedir que este mar, que estas águas pudessem acalmar, e assim acontece mais uma obra dos milagres que se tornam cada vez mais comuns na vida deste santo. Com o aumento constante dos milagres, as pessoas simplesmente ao vir à igreja começavam a ser curados, né? E isso, cada cura que acontecia, lógico, apareciam mais outras pessoas querendo receber a mesma graça, o mesmo dom. Ele também tinha essa capacidade de ler os corações. Ele passou a pedir às pessoas que sempre pudessem rezar 3 Ave Marias, 3 Pai Nosso, 3 Glórias ao Pai. Se você sabe, isso passou até de certa forma a ser um pouco comum para os confessores fazerem essa proposta de penitência. Mas há outros que ele, percebendo ao ler o coração de que estava em pecado mais grave, ele começa a pedir este caminho de penitência, mas um caminho também de confissão, porque a pessoa vinha com um problema de saúde, ele pedia para orar esses 3 Pai Nosso, 3 Ave Marias e 3 Glória ao Pai, mas ao perceber a situação do coração daquelas pessoas, aconselhava também que elas procurassem a confissão. Começou a acontecer os vários milagres e um dos seus confessores falou com ele que ele não podia mais rezar pelas pessoas dentro da igreja, porque estava tumultuando a igreja. E aí aconteceu uma situação inusitada. Esse mesmo confessor, ele teve um acidente e acabou quebrando a perna. E naquele tempo essas situações elas são bem graves, porque o risco de infecção, de complicações eram muito maiores. Hoje que talvez a gente levaria com uma certa tranquilidade, não era assim quando nós estamos falando aí do século XVII. Bom, e aí ele vai na igreja procurar o santo. E aí ele recebe a cura e imediatamente retira também essa obediência de São José, porque afinal de contas era como que a própria providência tivesse percorrido este caminho com ele. Imagine vocês que além desses dons de milagres, né, de cura, ele também tinha o dom de profecia. Então muitas das perseguições que a igreja sofrera depois, no final do século XVIII, ele já tinha profetizado, já tinha falado o que iria acontecer, também profetizou o dia de sua morte, sabia o momento que iria morrer, né, e por isso também se preparou de uma forma profunda. Ele já fez todo este caminho, foi fazendo a confissão, foi vendo este caminho, sabendo que iria se encontrar com Deus. Foi um dos poucos dias em que ele se permitiu deitar numa cama. Pediu para que pudesse descansar, pudesse deitar e que ali, naquele ato, porque afinal de contas, se vocês lembram, ele dormia apenas 2 horas e quando dormia 2 horas, dormia ainda sentado. Foi neste momento da sua morte que ele percebe, ele pede para cantar um hino a Nossa Senhora e enquanto se canta este hino a Nossa Senhora, ele deixa a sua vida aqui para entrar nesta vida eterna, deixando uma herança espiritual incrível. Um grande intercessor, talvez um santo pouco conhecido para nós brasileiros, e por isso vale a pena entrar aí nessa fila pedindo a intercessão dele para tantas coisas que nós precisamos. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.